Olá, iniciando mais um vídeo. Então, hoje vamos falar de direito penal militar, certo? Direito penal militar. A importância, né? Porque essa matéria é uma matéria pouco cobrada. Nem na faculdade a gente não estuda direito penal militar. Mas aí, para quem está estudando para alguns concursos específicos, aí vai ser necessário, né, o direito penal militar. Para quem se dedica, quem é da área de direito e se dedica à carreira militar, concursos na área militar, nem precisa dizer que é necessário nessa matéria. SpaceX, por exemplo. Mas há outros concursos, certo? Outros órgãos que são bem importantes e que cai o direito penal militar. Então, por isso a importância, o que eu quero, antes de iniciar, certo, o conteúdo em si, eu quero pontuar algumas questões sobre o direito penal militar. A importância da pessoa estudar o direito penal militar de forma interdisciplinar. O que é que eu quero dizer com isso? Você não pegar o direito penal militar sem antes você saber do direito penal comum. Do mesmo jeito, o direito processual penal militar. Você não pegar o direito processual penal militar sem antes você saber do direito processual penal comum. Porque eu estava fazendo isso e eu estou percebendo que os erros que eu tenho cometido na prova da SpaceX, né? Que eu já fiz essa prova 2 vezes, então eu percebo que os erros que eu tô fazendo, o que eu tô vendo mais de dificuldade, porque a prova de direito penal militar e a de processo penal militar e direito penal militar não é fácil, certo? O corte da SpaceX, a maior grau de dificuldade da SpaceX está exatamente nessas questões de direito penal militar, até processo penal comum que a gente estuda na faculdade, e direito penal. As questões não são fáceis, são questões que cobram muito raciocínio. Lógico que precisa de alguma questão de memorização, certo? Mas cobra muita coisa de raciocínio jurídico. E para você ter um bom raciocínio jurídico, para você ter um desenvolvimento mais detalhado, mais aprofundado sobre questões, é necessário que você faça um bom estudo. Um estudo, inclusive, com doutrina para esse concurso. Porque senão a pessoa apanha da prova, viu? É uma prova que não é fácil, não. As questões de direito penal militar. E olhe que direito penal comum e processo penal comum eu não estudava tanto na época da faculdade, mas eu ia bem na faculdade, eu ia bem nessas matérias. Eu me lembro que até quando eu fiz a minha OAB, eu fiz a OAB no 9º período, eu consegui fechar a prova as questões que se referia a direito penal e a processo penal comum, eu fechei. E eu era estagiária na área trabalhista da Caixa Econômica. Eu esperava fechar a prova de direito do trabalho, que eu vinha mais preparada, né? Eu até botei segunda fase de direito do trabalho. Mas direito do trabalho eu acertei um pouco mais da metade, e a prova de processo penal e comum e direito penal comum eu consegui fechar quando eu fiz a OAB, fase objetiva, né? Mas aí eu acabei passando, né? Passando de primeira no 9º período. Só que o que eu quero dizer, então eu não tinha tanta dificuldade com direito penal militar na época da faculdade, certo? Eu tive uma boa base, eu tive bons professores, tive uma boa base de direito penal militar, direito penal comum e processo penal comum. Na faculdade que eu estudei, eu tive ótimos professores dessas matérias, tanto na prática jurídica como na parte básica, né? Na parte teórica, melhor dizendo. Mas o que eu percebi que quando eu comecei a estudar direito penal militar, que eu até então nunca tinha pego essa matéria, quando eu resolvi fazer concurso da SpaceX, então eu vi muito quando eu comecei a resolver prova, eu comecei a perceber, porque eu comecei estudando da seguinte maneira, eu comecei estudando lei seca.
Peguei o Código Penal Militar e peguei o Código de Processo Penal Militar e li todo ele. Aí eu li, não, eu vou ler e vou fazer a prova. E resolvi questões, né? Resolvi provas anteriores. Mas só isso não adianta, tá? Tem que partir para fazer a prova da SFSEX e outros concursos, certo? Que cobre essa matéria. A pessoa tem que dar uma boa olhada na doutrina e resolver questões, não é? Então, uma maneira também de exemplificar o estudo mas eu já percebi que desse ano de 2017, no ano de 2016 não, mas no ano de 2017, eu comecei a fazer um estudo interdisciplinar, certo? Eu peguei o que era de direito penal militar, certo? Eu comecei a pegar conteúdos em audiobook do professor Alexandre Maza, por exemplo, e fui fazendo uma revisão do que eu já tinha aprendido através da lei seca, certo? Então eu comecei a compreender um pouco melhor. Ainda não estou 100%, ainda esse ano eu vou correr atrás de estudar mais o direito penal militar, mas eu comecei a perceber que a minha compreensão de direito penal militar começou a melhorar quando eu comecei a fazer isso. E eu percebi isso através de uma questão estatística também. Porque eu fiz um concurso agora nesse ano que passou de 2017, que foi o concurso da DPU, certo? Foi no mesmo mês que eu fiz esse SFSEX. A prova foi uma prova atrás da outra. No domingo eu fiz a prova da SFSEX. No outro domingo eu fiz a prova da DPU, para Defensor Público da União, certo? E o que eu senti com esse estudo que eu fiz, eu senti que tanto meu resultado na SFSEX melhorou nesse ano de 2017, como o que eu aprendi de direito penal militar foi muito bem aproveitado na prova para Defensor Público da União, na prova da DPU. Eu fiz essa prova da DPU mais para o seguinte: a princípio eu não estava nem pensando, eu não estava nem sabendo que ia sair esse edital do DPU. Aí eu ouvi o edital do DPU e é muito parecido, o concurso da DPU, eles organizam de uma maneira muito parecida a nível de magistratura federal. E como o meu sonho, meu objetivo final é fazer prova para magistratura, e eu nunca fiz uma prova para magistratura, aí eu resolvi, não, eu vou fazer DPU, porque se eu for bem nessa prova objetiva, se eu conseguir ir para a segunda fase, ou se eu chegar perto de ir para a segunda fase, eu vou perceber que eu já posso começar a fazer prova para magistratura, porque eu estou preparada. Então foi aí que eu resolvi fazer a prova da DPU. Eu estava com dinheiro para me inscrever, porque geralmente é caro, né? Esses concursos que a pessoa se inscreve é de R$200 para cima, né? O valor da inscrição. Mas aí eu tinha dado umas aulas, estava com dinheiro, aí paguei para fazer essa inscrição, né? Resolvi fazer essa inscrição. Então o que aconteceu? E esse mês eu trabalhei muito, que eu fiz prova para SFSEX e prova para DPU. Mas mesmo tendo trabalhado muito, mesmo tendo vindo de uma semana muito, muito cansativa, porque o mês de setembro eu já fiz um vídeo falando sobre isso, setembro do ano passado, foi um mês que eu trabalhei muito, porque eu estava no escritório aí que estava trabalhando pra caramba. Mas mesmo assim, eu passei um mês sem revisar aquilo que eu tinha estudado durante o ano. Mas eu fui bem nessa matéria na prova da DPU. Quer dizer, o grupo é dividido em 4 grupos, certo? É que nem prova para magistratura, a prova da DPU. Eles dividem em 4 grandes grupos, certo? Então, nesse grupo, né, um dos grupos lá nessa prova da DPU tinha essa matéria de direito penal militar, que é isso que eu estou querendo dizer, e direito penal comum, processo penal comum e processo penal militar, certo? E o meu número de acerto, quer dizer, eu pensava que ia levar uma surra da prova. Então, das 200 questões que teve na prova, eu acertei 134. E era uma prova da CESP, né, que, diga-se de passagem, não é nada fácil, né? Então, das 200 questões, eu acertei 134. E o meu maior número de acerto foi no grupo, exatamente no grupo que tinha as matérias de direito penal militar
processo penal comum, direito penal militar e processo penal militar, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que eu estudei, eu não tinha estudado voltado para esse concurso da DPU. Então, só que essa prova da DPU, eu por pouco bati na trave para ir para a segunda fase, mesmo não tendo estudado para a DPU. Eu estava seguindo o edital de onde? Da SFSEX. O meu objetivo era passar na prova da SFSEX. Eu estava estudando totalmente, eu não tinha nem olhado o edital direito da DPU. Mas por pouco eu não fui para a segunda fase de um grande concurso. Que inclusive o concurso da DPU, o salário é bem maior que o salário da SFSEX, né? Porque um concurso da DPU é para você ganhar R$22 mil. O salário da SFSEX é em torno de 7 mil, certo? Mas eu tive um ótimo desempenho nessa prova da DPU, fruto do estudo que eu tinha feito voltado para a SFSEX, certo? Então, assim, é importante fazer esse estudo interdisciplinar. Aquilo que você está estudando, não estude somente para aquela prova. Estude para aprender. Se você não puder ser para a vida toda, que seja pelo menos um conhecimento a longo prazo. Porque você não sabe em que concurso você vai passar, quando vai terminar a sua jogada. Então é importante que você tenha um aprendizado. E porque se você não passar naquele concurso que você já está objetivando, você pode passar em outro ou em outros, tá entendendo? Então é importante fazer o conhecimento, ele nunca se perde, certo? Então essa prova da DPU, ela tinha um corte de 7,5, certo? E qual a vantagem desses concursos de magistratura, promotoria, defensoria pública? Qual a vantagem? Muito embora o grau de exigência seja muito alto, não é uma prova fácil, certo? Foi uma prova super cansativa, 5 horas de prova, certo? 200 questões, com bastante uma leitura densa, você tem que ler bastante, tá entendendo? Então, a nota, você atingindo nesses concursos de magistratura, nesse concurso de defensoria, promotoria, procuradoria, você atingindo o mínimo, tá entendendo? Na prova objetiva, ou um pouco mais do mínimo, tá? Você está garantido na segunda fase. Porque é como se você tivesse seu cérebro lutando com a outra metade do seu cérebro. Você não precisa se importar tanto com a concorrência nesses concursos assim. Porque muitas vezes vão sobrar vagas, porque as pessoas não estão se preparando da maneira correta para esse tipo de concurso. Muita gente não está preparada para fazer esse tipo de concurso. Então não vão passar gente que estuda muito tempo para esse tipo de concurso, não vai passar nem na prova objetiva. Tá entendendo? Não vai passar nem na primeira fase da prova objetiva. Então, você conseguindo o corte, o mínimo, numa prova de defensoria, pode perguntar a pessoas que passaram para a magistratura recentemente, principalmente magistratura a nível federal, certo? Atingindo um pouco mais do mínimo, no caso, essa daí era 7,5. Eu atingi no grupo que se referia a processo penal, na DPU, e direito penal militar. Nesse grupo eu atingi. Teve outro grupo que eu atingi também a nota mínima, 7,5. Na verdade, aqui tinha processo penal militar, eu atingi um pouco mais de 7,5, né? Fiquei mais ou menos em torno de 8 a minha nota. No outro grupo eu consegui o 7,5. Agora em 2 grupos eu não atingi o mínimo, mas foi por pouco. Então se eu tivesse feito umas 5 questões a mais, umas 5 questões a mais, ou um pouco mais do que isso, vamos dizer assim, 15 questões, fechando todos os grupos, se eu tivesse pontuado mais umas 15 questões, que não é muita coisa, 15 questões, isso com estudo, com técnica, com certeza essa deficiência de questões eu conseguiria aumentar. Se eu faltei 15 questões nessa prova, que eu não estudei muito, se eu faço um estudo sistemático, aplicando técnica numa outra prova, eu consigo atingir até mais. Eu consigo atingir 15 a 20 questões a mais numa outra prova. Porque eu usei essa prova como forma de aferir o meu desempenho. Tá entendendo? E acertei 134 das 200 questões. Passei em 2 grupos, atingi nota mínima em 2 grupos, em outros 2 grupos eu não consegui
eu não consegui atingir, certo? A nota mínima, né? A nota de corte, certo? Mas o que eu me surpreendi foi principalmente com esse grupo de direito penal militar. Fez, poxa, isso daí não foi porque eu saí chutando, certo? E não foi no chutômetro. Eu não fiz isso no chutômetro. Foi fruto, eu marquei com segurança. Foi fruto de quê? De um estudo que eu tinha feito para esse SpaceX e que serviu para essa prova da DPU. Tá entendendo? Então é muito bom. Por mais que eu não tenha conseguido ir para a segunda fase, a gente tem que ser honesta consigo mesma. Mesmo que eu tivesse ido para a segunda fase, eu ia ter um pouco de dificuldade nessa segunda fase. Por quê? Eu não estou fazendo um estudo voltado ainda para as carreiras jurídicas. E para eu ficar mais competitiva nas carreiras jurídicas, para ter condições de passar para da segunda fase, para ter condições de chegar numa prova oral e chegar bem na prova oral e ter condições de passar numa prova de magistratura, de promotoria, de defensoria pública, eu tenho que fazer um estudo voltado para esse tipo de concurso. Por enquanto estou fazendo um estudo mais voltado para esse SpaceX. Por quê? Porque eu estou visando primeiro ter alguma renda, não é? Eu estou visando passar no concurso razoável que me dê alguma renda, porque para você estudar para as carreiras jurídicas, a não ser que você tenha pais que possam investir bastante nos seus estudos, tá entendendo? Tirando isso, você precisa ter algum emprego ou alguma renda fixa que te oportunize um bom investimento para as carreiras jurídicas. Primeiro que você tem que viajar ao Brasil para poder sair fazendo prova em todos os lugares, que geralmente você não vai passar no primeiro concurso que você fizer. É muito difícil uma pessoa, a não ser que acontece, né? Uma pessoa iluminada faz um primeiro concurso para a magistratura e passa, primeiro concurso para a defensoria e passa, primeiro concurso para a promotoria e passa, mas geralmente não é assim, né? Geralmente a pessoa tem que sair viajando pelo Brasil, fazendo prova em diversos lugares, certo? Então, em síntese, certo? É fazer um estudo interdisciplinar, um estudo sistemático e um estudo com aplicação de técnicas, certo? De técnicas de estudo. Não estude direito penal, ou sim, aí resumindo, né, meu desempenho da DPU. Eu fiz um desempenho na DPU, foi cerca de quê? Cerca de 70, com 134 questões das 200, eu acertei cerca de 70% da prova. Se eu tivesse chegado aos 74%, um pouco mais de 74%, eu teria ido tranquilamente para a segunda fase, com 74%. Né? Mas eu não fiquei triste, não, muito pelo contrário, eu fiquei surpresa comigo mesma, porque eu achei que eu ia tomar uma surra da prova, eu achei que eu ia ser muito mal, ia acertar poucas questões. Mas aí eu percebi que eu tô estudando da maneira correta, as técnicas de estudo que eu estou aplicando, que eu estou aprendendo com esse pessoal do YouTube que passa algumas técnicas de estudo e eu estou começando a aplicar nos meus estudos, estou começando a perceber que essas técnicas de estudo realmente estão fazendo efeito, não é? E se Deus quiser, vai chegar o momento, eu continuando nesse mesmo caminho, vai chegar o momento da minha aprovação. Aí pronto, é tanto que depois que passou esse mês, passou o mês de setembro, né? Aí quando foi em outubro, saiu o edital da UEPB. E aí quando eu olhei o edital da UEPB, eu vi que tinha muita coisa que eu já tinha estudado na minha vida. Tanto no mestrado, nessa parte de direitos humanos e nessa parte de direito e de ética, como na parte na parte de português e outras matérias. Certo? Quando eu vi o edital da UEPB, não, esse edital aqui tem condições de eu bater esse edital todo, de eu estudar esse edital todo, porque eu já vim estudando essas matérias. Só aquela parte específica de bases legais da educação e outras coisas, essa redação oficial, que eu tive que fazer um estudo em 2 meses, um estudo mais detalhado para poder esgotar o edital. E aí eu consegui, né, em um já acertei 65% na de assistente técnico, e 80% consegui chegar aos 80%, aliás, 82,5%, para ser mais precisa, na prova de auxiliar administrativo. Ou seja, tudo eu mantive, quando eu saí do concurso da DPU e quando eu saí do concurso da SpaceX, eu mantive o ritmo de estudo, só que dessa vez direcionado ao concurso da UEPB. E a minha porcentagem
aumentou de 70% para 80%. Claro que são provas completamente distintas, né? Mas o que mais, toda prova tem a sua, tem o seu bicho de sete cabeças. Toda prova tem algo para você enfrentar. Toda prova é um desafio diferente, certo? A gente não pode subestimar nenhum tipo de prova. Toda prova é prova, tá entendendo? E eu fiquei feliz também de ter melhorado de setembro para dezembro, eu ter melhorado e ter conseguido chegar num concurso aos 80%, que era a minha meta de 2017, certo? Chegar aos 80%. E se Deus quiser, esses 80% que eu cheguei nesse cargo de auxiliar administrativo vai permitir que minha produção textual seja corrigida e que minha produção textual corrigida alcance os requisitos necessários e que eu consiga fazer a pontuação, quem sabe até a pontuação máxima nessa segunda fase, né? E isso reflita numa classificação bem boa, bem ok, né? Nessa prova da UEPB, certo? Então assim, graças a Deus que eu tenho visto o reflexo dos meus estudos. A gente tem que perceber, a gente tem que dar valor às mínimas coisas, certo? Quem é concurseiro, quem é concurseira, não deve ficar se frustrando com uma reprovação ou então com uma aprovação que não foi ainda a aprovação que a pessoa visava, o concurso que a pessoa queria, tá entendendo? Na verdade, as pequenas conquistas tem que servir de quê? Tem que servir de estímulo, certo? Tem que servir de estímulo. Uma prova objetiva de um grande concurso que você ou vai para a segunda fase ou passa perto. Quem já está conseguindo ir para a segunda fase de concursos grandes assim, e ainda não está passando para outras fases, vamos dizer, quem já está conseguindo passar a prova objetiva na prova de magistratura, mas está com dificuldade na prova subjetiva, tem que dar valor a essas pequenas conquistas, tá entendendo? Que vai chegar o momento, se você manter, se você usar as técnicas de estudo, certo? E saber aplicar o estudo de maneira correta e ser persistente, corrigir seus erros, você corrigir os seus erros técnicos na sua preparação, aplicando as técnicas de estudo e manter o ritmo de estudo, horas de estudo, mesmo que você não tenha tantas horas de estudo para estudar todos os dias, certo? Estudando em média assim de umas 3, 4 horas, 5, 6 horas por dia, vai ser o suficiente para um dia você realizar o seu sonho de chegar ao seu cargo, tá entendendo? Eu acredito muito nisso, eu me faço acreditar, antes de tudo, antes de querer persuadir vocês, eu tento persuadir a mim mesma, né, sobre isso. E é isso que tem me mantido na batalha, né? Eu estou de pé firme ainda nessa batalha, porque eu tenho muita fé, né? Muita fé, e sei dar valor às pequenas conquistas. Tudo na vida, cada coisa ao seu tempo, porque uma pessoa que está indo bem, que está fazendo uma boa nota, certo? E por enquanto ainda não conseguiu aprovação, ou já conseguiu aprovação, mas não foi a aprovação que queria ainda, está no caminho certo, tá entendendo? Está no caminho certo e não deve se desviar, certo? Não deve esmorecer, não deve desistir, certo? Então é isso. O que eu tinha para dizer, não, ainda tem mais um recado, certo? Tem mais um recado para quem tá mais um motivo para estudar direito penal e mais um motivo para estudar processo penal esse ano de 2018, principalmente para quem é da Paraíba e está estudando para concurso de promotoria. Está previsto, certo, para sair um edital do concurso para promotor público, certo, daqui do Ministério Público aqui da Paraíba. Está previsto, pode ser que não saia em 2018, pode ser que saia nos próximos anos, mas está previsto para sair ainda esse ano.
Esse concurso, salvo engano, e aí eu não tenho certeza dessa informação, certo? Eu vou só fazer um comentário. Na época que eu era estudante de Direito, em 2009, o último concurso que teve para promotoria, salvo engano, foi em 2009. Eu fazia o quarto período, mais ou menos o quarto período da faculdade de Direito. E eu me lembro que no escritório que eu estagiava, tem um advogado lá que tinha uma amiga, advogada também, que ela tinha se afastado do escritório do pai para estudar para o concurso da promotoria. E ela fez essa prova, ela não passou, e ela disse que nessa prova ninguém tinha conseguido passar, nem na primeira fase, nem na prova objetiva, nesse concurso dessa promotoria daqui, para a promotoria aqui da Paraíba. Na época eu nem pesquisei muito sobre esse concurso, sobre essa informação, até porque nem passava para minha cabeça um dia fazer concurso. Eu não tinha nem... no quarto período eu não me preocupava nem com a OAB, imagino com o concurso de promotoria. Então, eu não investiguei a informação, eu não verifiquei nada não. Mas eu vi depois outras pessoas comentarem sobre isso, né? Até um professor na turma chegou a comentar o seguinte, que a prova estava tão difícil que a pessoa, até para você ler e entender o que a questão pedia, você se sentia até um pouco como um analfabeta funcional na prova, né? É como se você lesse, mas não conseguia. Você conseguia ler a prova, mas você não conseguia interpretar o que a questão estava querendo dizer. Aí o professor até brincou na sala, disse que essa prova de promotor do Ministério Público daqui da Paraíba caberia um embargo de declaração, né? Porque estava completamente obscura a prova, completamente obscura. Ninguém entendia os enunciados. O grau de dificuldade estava muito grande, tá entendendo? Que é um exagero, né? Eu não sei se realmente aconteceu isso, mas eu acredito que isso possa ter acontecido, porque tem muitas provas de magistratura, principalmente federal, que não passa ninguém. Abre de novo, depois de alguns anos, abre de novo, ou então poucos anos depois, abre de novo o concurso, porque ninguém conseguiu passar, certo? Isso acontece, certo? Então pode ter acontecido mesmo nesse concurso de promotoria. Bom, seja lá como for, está previsto, certo, esse concurso para promotoria daqui da Paraíba, certo? E quem tem um sonho aí de ingressar na promotoria ou concursos similares, no meu caso, por exemplo, o meu objetivo final é a magistratura. Mas claro que me interessa esse concurso da promotoria, porque eu fazendo esse concurso da promotoria e conseguindo ir bem nessa prova é sinal de que eu vou estar preparada para a magistratura. E claro, eu não preciso nem dizer que se eu passar nesse concurso, claro que eu vou querer, né? É até uma brincadeira se a pessoa disser que não. E aí eu posso continuar estudando e depois verificar a questão da magistratura. Mas enfim, os avisos que tinham para ser dados e as orientações são essas, né? Principalmente isso que eu falei, certo, gente? Para você que vem estudando já há alguns anos e vê assim, poxa, eu estou estudando há tanto tempo, eu não consigo ver o meu percentual de acerto, eu não consigo sair, parece que eu travei naquele percentual de acerto. Parece que eu não consigo mais aumentar aquele percentual de acerto. Tem gente que pode estar se sentindo assim, cansado, né? Tá se desempenhando muito e para aumentar o número de questões está meio difícil. Talvez você esteja estudando errado, certo? Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a estudar de verdade em 2017, porque em 2016 eu estudei completamente errado. Em 2016 eu estudei perdido, tá entendendo? Eu resolvia poucas questões, certo? Eu estudava mais lei seca, não estudava doutrina, não estudava bons resumos, não procurava na internet bons materiais. Hoje, se eu pudesse hoje, se eu tivesse com condições financeiras, eu estaria investindo em bons cursos online, tá entendendo? O que você puder fazer para acelerar a sua aprovação, eu estaria investindo, por que não, em curso presencial e um bom material. Um bom material faz a diferença. Um bom material faz a diferença na sua aprovação.
Um estudo com técnica faz a diferença na sua aprovação. É nessas horas que as pessoas que são mais abastadas, né, as pessoas que têm mais condições financeiras, claro que isso não é o único requisito, não adianta você ter um bom material e você não estudar, não adianta de nada, né? Porque você pode estar estudando errado, você pode ter o material e ser preguiçoso e não gostar de estudar, mas claro que o dinheiro faz uma diferença. Quem tem uma boa condição financeira consegue ter um bom material, consegue comprar bons livros, consegue comprar bons cursos, e a tendência é que você tenha uma aprovação com mais facilidade. Mas não é só isso, existem outros fatores. E é por isso, principalmente para você que não tem muitas condições financeiras, que é o meu caso, e estuda com alguma dificuldade, sua mãe e seu pai fazem o que pode por você, mas nem tudo dá para eles fazerem. Então, vocês que estão estudando de forma isolada, a gente precisa ser um pouco... Eu tô sendo obrigada a ser um pouco autodidata. Estou sendo obrigada a me explicar os assuntos. Tá entendendo? Estudar sozinha e procurar boas técnicas de estudo. Então, eu comecei a procurar pelo YouTube e eu vi muita gente boa, certo? Muita gente bem intencionada no YouTube, certo? Ensinando técnicas de estudo, ensinando como estudar, certo? E essas pessoas são pessoas que já conseguiram sucesso na vida profissional, passaram também por uma árdua etapa da vida e conseguiram chegar lá. E aí vieram para o YouTube, para as redes sociais, certo? E estão espalhando algumas técnicas. Claro que sempre tem alguma pessoa ou outra que não são pessoas bem intencionadas, né? Que ensinam coisa que não é verdade, que ensina coisa que nem eles aplicaram esse tipo de técnicas. E fica tentando aí sacanear, fica falando um monte de besteira para tirar uma onda, certo? Mas tem muita gente, eu pelo menos no meu canal, se vocês perceberem, eu sigo muitas pessoas que ensinam técnicas de estudo. E eu percebo que essas pessoas que eu sigo no meu canal, que eu estou postando, são realmente pessoas que são bem intencionadas, certo? Que estão querendo ajudar, tá entendendo? Que estão ensinando boas técnicas de estudo, certo? E que essas técnicas de estudo você consegue aplicar, tanto você consegue aplicar no seu estudo, eu mesma já estou conseguindo aplicar, mesmo tendo pouco recurso para estudar, eu estou conseguindo aplicar essas técnicas de estudo, e o mais importante, eu estou conseguindo ficar bem comigo mesma, porque eu melhorei a maneira de aprender, porque não existe coisa pior do mundo do que você estudar, e a sensação que quanto você mais estuda, menos você sabe. A filosofia de René Descartes não vale muito para concurseiro não, viu? René Descartes disse certa vez que só sei que nada sei, né? Sócrates é Sócrates e René Descartes, né? René Descartes disse assim, daria tudo o que sei pela metade do que ignoro. Ou então, como Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Essa filosofia deixa pra filosofia, para concurso isso não vale muito não, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa aprender, mais a gente precisa, quanto mais informações a gente põe na cachola e põe na memória de longo prazo, e mais consegue aplicar as técnicas de estudo, mais a nossa chance de passar. Portanto, essas pessoas não estão falando besteira, né? Essas pessoas que estão ensinando técnicas de estudo, elas têm toda razão. Essas pessoas que estão conseguindo resultados brilhantes, lógico, tirando essas pessoas que compram um gabarito, mas existem pessoas que conseguem fechar a prova, uma prova, porque tem determinados concursos que você só vai passar se você fechar a prova. Uma prova como a SFSEX, uma prova como concurso de tribunais, por exemplo, é diferente das carreiras jurídicas, é diferente de concurso da magistratura, é diferente de promotoria. Concurso de tribunais que tem poucas vagas, 3, 7 vagas, 10, 15 vagas estourando. Concurso da SFSEX também estourando, chega a ter 15 vagas. Então, um concurso como esse, você tem que fechar a prova. Então, você tem que se revestir de técnicas. Você tem que ir bastante competitivo para a prova. Ou isso, ou nada, tá entendendo? Então, você precisa de técnicas de estudo, certo? Então, eu levanto essa bandeira aqui, até como colega que está praticando o mesmo
que está praticando o mesmo trabalho que vocês, que não deixa de ser um trabalho. O estudo para concurso dá muito trabalho, e como dá trabalho, dá mais trabalho do que você trabalhar em repartição ou em órgão privado, certo? Então é isso. Falei muito, mas eu acredito que falei muito, mas falei o necessário, certo? Pra galera dar uma acordada aí, pra galera que tá estudando, e se você percebe que você tá fazendo alguma coisa de errado, certo? Corrija o seu erro. Não permaneça no mesmo erro, certo? Pra você não se eternizar, virar um concurseiro pra vida toda e ficar assim a vida toda. Eu tô procurando fazer isso, né? Para esse FESEX eu tenho até o quê? Eu tenho até os 36 anos, certo? Eu tô com 30, tenho até os 36, certo? E para magistratura eu tenho até os 65 anos, né? Para tentar. Então até lá eu tenho muitos anos, né? Tenho muitos anos para ser uma concurseira. Eu vou ficar ali com uma bengalinha, mas tô brincando, né? Antes de pegar a bengalinha, eu vou conseguir a minha magistratura, né? Se Deus quiser, eu vou ser uma jovem juíza, certo? Porque ser otimista e ter fé, comprovadamente, cientificamente falando, repercute em ações positivas. Seja uma pessoa positiva, certo? Nada de energias negativas. Eu detesto pessoas de energias negativas. Pessoa que vem aí querendo colocar palha aí na sua... querendo colocar terra nos seus objetivos. Eu fujo de pessoas assim. Você também deve fugir de pessoas assim. Procure se cercar de pessoas positivas. De energias negativas, já basta os terreiros de macumba, né? Que eu gosto de passar bem longe. Nada contra quem é macumbeiro, só não fique perto de mim, né? E pessoas de energias negativas, certo? Bem longe de mim. Tem que emanar energias positivas para as pessoas. Tanto para mim, o bem que eu desejo para mim é o bem que eu desejo para os demais concurseiros, certo? Porque se você faz a sua coisa do jeito certo, vai chegar a hora de todo mundo, certo? Vai chegar a hora de cada um de nós. Claro que não tem vaga para todo mundo, mas tem um lugar ao sol para todos nós. A gente não precisa se matar um ou outro. A gente pode ser cordial, a gente pode competir, mas a gente pode competir de maneira cordial, certo? Mas tá bom, já falei demais. Quando eu boto pra falar determinadas coisas, eu falo pra caramba. Vocês já perceberam isso, né? Mas eu gosto de falar coisas pertinentes. Eu espero que eu esteja sendo pertinente no que lhe interessa. Esteja falando o que lhe interessa, que o que interessa é passar em concurso público. Então, vamos parar aqui essa conversa. Até porque o vídeo já está ficando longo. E eu não vou passar. Vou dividir por blocos. Porque vai ser muita coisa. E vai ser só leitura. Só leitura. Então, quando chegar mais ou menos 1 hora de vídeo, eu vou parar e vou deixar para outro bloco, de maneira que agora nesse vídeo vai ficar muito curto o que tem a falar de direito penal militar. Não se irrite, porque essas dicas que eu dei não foram inúteis, nem estou falando, nem é para encher linguiça. Isso que eu falei é conselho de irmandade mesmo, conselho pro bem de todos nós. Aquilo que eu aconselho a mim, eu estou aconselhando a ti também, tá? Mas porém, contanto, contudo, todavia, o que interessa nesse momento, é o direito penal militar, certo? Direito penal militar. E o que dizer do direito penal militar? Nesse bloco a gente só vai dar tempo de falar. Resta o quê? Cerca de 20 minutos, certo? Então eu vou falar só a parte introdutória,
certo? Só a parte introdutória. Leitura, exercícios e resumo. Leitura, exercícios e resumo. Leitura, exercícios e resumo. Código Penal Militar, Direito Penal Militar. O primeiro Código Penal Militar no Brasil foi o denominado Código da Armada. Confeccionado, aqui é uma pequena introdução da parte histórica, porque hoje em dia toda matéria que a gente estuda você tem que dar uma sacada, certo, na parte histórica, porque senão você vai ficar voando, certo? E não é muito bom que você fique voando você tem que contextualizar o seu estudo. Então, falar um pouco aqui da parte histórica, certo? O primeiro Código Penal Militar no Brasil foi denominado Código da Armada, confeccionado pelo Decreto número 18, de 7 de março de 1891, e previsto inicialmente apenas para a Marinha. No ano de 1899, foi ampliado ao Exército Brasileiro pela Lei número 612 e finalmente estendido à Aeronáutica pelo Decreto-Lei de número 296/41, de 20 de janeiro de 1941. Posteriormente, no ano de 1944, entrou em vigor o Código Penal Militar de 1944. O atual Código Penal Militar revogou o Código Penal de 1944 e ingressou no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto-Lei de número 1001, de 21 de outubro de 1969, com vigência a contar da data de 1º de janeiro de 1970. De plano, já devemos fazer algumas considerações sobre o atual Codex. O Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição Federal com status de lei ordinária, artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e estava em perfeita sintonia com o Código Penal Comum, em 1969, diploma legal que esse foi revogado antes mesmo de entrar em vigor, por ter sido considerado severo demais à época de sua confecção. À época da elaboração do CPM, o Brasil era governado pelo regime militar, em que pese estar vigendo desde 1970 o Código Penal Militar, que é adepto da teoria causalística mecanicista, teoria quanto à conduta, não sofreu qualquer atualização quando da reforma penal realizada em 1984 no Código Penal Comum, trazida pela Lei 7.209, e nem acompanhou as inspirações do Constituinte de 1988. Por esse motivo, alguns institutos do CPM não apresentam compatibilidade material com o texto constitucional. E como foi dividido o CPM? O CPM possui duas partes. A parte geral, certo, do artigo 1º ao 135, e B, a parte especial, que por sua vez é dividida em livro 1, Crimes Militares em Tempo de Paz, do artigo 136 ao artigo 354, e livro 2, Crimes Militares e Tempo de Guerra, artigo 355 ao 408. Portanto, acontece a mesma coisa que acontece no direito penal militar. O direito penal militar também não tem a parte geral e a parte especial, pronto, direito penal militar também, certo? Segurança externa do país, artigo 136 a 148 do CPM. Autoridade disciplinar militar, artigo 149 a 182 do CPM. Serviço militar e dever militar, artigo 183, artigo 204 do CPM. Patrimônio, artigo 240 a 267 do CPM. Incolumidade pública, artigo 268 a 297. Administração militar, artigo 298 a 339 do CPM. Administração da Justiça Militar, artigo 340 a 354 do CPM. Reparem que a vida
Diferentemente do Código Penal comum, não é o bem jurídico de maior importância para o Código Penal militar. São os crimes contra a segurança externa do país os mais sensíveis para a justiça militar. Mas qual a importância da existência de uma justiça militar da União? A razão é simples: garantir a manutenção da eficiência das Forças Armadas, como uma instituição voltada ao combate. Então, o conceito de direito penal militar é um ramo do direito público incumbido de estabelecer as normas jurídicas capazes de proteger as instituições militares e garantir o cumprimento da missão constitucional traçada no artigo 142 caput da Constituição Federal. Os professores Cláudio Amin Miguel e Ione de Souza Cruz esclarecem muito bem o motivo dessa especialização do direito penal militar. Vejamos, essa especialização se justifica na medida em que entendemos que a sociedade civil tem como base a liberdade, enquanto as instituições militares se fundam na hierarquia e na disciplina. Seus princípios basilares, essa visão torna-se muito clara quando observamos que o Código Penal Militar, instituído pelo Decreto-Lei nº 1001, de 21/10 de 1969, estabelece como bens jurídicos tutelados a autoridade e recusa e obediência, o desrespeito ao superior, etc. Conduta esse que não apresenta qualquer relevância para a sociedade civil, mas de fundamental importância para o regular funcionamento das instituições militares. Vimos, portanto, que a razão dessa especificidade do direito penal militar decorre necessariamente das premissas basilares de qualquer instituição militar, quais sejam hierarquia e disciplina. Preconiza o artigo 142 caput da Constituição Federal que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Ao cuidar das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, o artigo 42 da Constituição Federal assevera que são instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, e que seus membros são militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Justamente em razão de serem os bens jurídicos outros, além daqueles expressamente descritos no Código Penal Comum, o legislador constituinte definiu a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os crimes militares estabelecidos em lei, artigo 124 da Constituição Federal, assim como a Justiça Militar Estadual para processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei, exceto na hipótese da competência do Tribunal do Júri quando a vítima for civil. Cabe ainda pontuar que a Justiça Militar Estadual tem competência para julgar as ações contra atos disciplinares matéria civil. Essa foi uma das inovações trazidas pela Emenda Constitucional número 45/2004, conhecida como Reforma do Judiciário. O tema aplicação da Lei Penal Militar. O tema aplicação da Lei Penal Militar está amparado nos artigos 1º a 8º do Código Penal Militar. Isso aqui cai como água. A aplicação da Lei Penal Militar na prova da SFSEX. E não é fácil, viu? As questões, meu Deus do céu, tira você um pouco do sério. Que as questões da SFSEX, minha gente, eu não sei que tá tendo poucas visualizações, porque são poucas pessoas que fazem esse concurso da SFSEX. Nesse ano 2017, do Brasil todo se inscreveram o quê? 2.000 e poucas pessoas que se inscreveram para essa prova. Mas acaba sendo acirrada a disputa, porque as pessoas que fazem essa prova são pessoas muito bem preparadas. São pessoas muito estudiosas, pessoas muito bem preparadas.
certo? As pessoas não vão brincando para essa prova não, as pessoas vão muito bem preparadas. E o número de vagas, esse ano de 2017 foram só 7 vagas. Então acaba sendo 200 para uma vaga, 226 para uma vaga, 300 para uma vaga, tá entendendo? Acaba sendo bem acirrada a disputa desse concurso da SpaceX. E além disso, as questões de direito penal militar, você fica lendo lá, geralmente o nome das pessoas, né, o nome dos caras lá, das vítimas, ou então do infrator da lei, é o nome de pessoas dos Beatles, né? Um dos 4 ou é Ringo, ou é John, ou é Lennon, ou é Paul, ou seja, é um dos 4 nomes do pessoal. Eu já tô ficando com raiva. Eu até gostava um pouquinho dos Beatles, né? Eu tô começando a deixar de gostar, porque eu tenho uma sugestão, né? A galera da SpaceX tire esse nome da galera dos Beatles, porque isso tá me gerando um pouco assim de agonia. Tá me dando, toda vez que eu olho para aquela prova, que eu fico tentando pensar, fico tentando resolver aquela prova, meu Deus do céu, fico querendo me descabelar, puxar os meus cabelos. É bem peso, viu? E eu fico vendo ali o nome daqueles Beatles, tá me dando uma vontade de, sei lá, cara, eu daria outro nome a essas pessoas, né? Bota aí Frustreco, qualquer coisa, Severino, sei lá, cara. Inventa, bota outros nomes, José, João, nome comuns aí, que é essa John, eu não aguento mais ver esse nome, né? Prova da esfera. Lennon, Ringo, Star, é sempre a mesma coisa, né? Paul, que saco, cara, muito sem noção. As pessoas em si, a prova em si já é densa, já é só em você ler e interpretar a questão da SpaceX, você já tem que estar muito bem preparado, porque você começa a apanhar da prova já no enunciado, né? Você já começa a levar um chega pra lá da prova já no enunciado, porque não é nada fácil. É um desafio, viu? Prova da quem não fez ainda a prova da SpaceX, pega uma prova. Se você está estudando direito penal militar, se você conseguir resolver a prova de direito penal militar da SpaceX, você vai conseguir resolver qualquer prova de direito penal militar. Você tá craque em direito penal militar. Pode usar como parâmetro de uma das provas mais difíceis do Brasil. Sem brincadeira, com relação a direito penal militar, certo? Estou falando de direito penal militar e processo penal militar. Eu desafio você que gosta de direito penal militar a resolver todas as questões da SpaceX, certo? Fechar essa prova de direito penal militar da SpaceX. Porque eu, por exemplo, a prova da DPU, que é um concurso dificílimo, eu tô falando só no que se refere a direito penal militar. Eu achei mais fácil a prova da DPU, eu não tive dificuldade em resolver as questões da DPU, de direito penal militar, e processo penal militar da DPU, quanto eu tenho dificuldade de resolver as questões da SpaceX. Meu amigo, é peso, é pau pra dar em doido a prova de direito penal militar da SpaceX e processo penal militar. E olha que quando eu venho dizer, eu não gosto de fazer drama não, viu? Não gosto de fazer drama em provas não. Quando eu venho dizer que um negócio é difícil, é porque o negócio realmente não é fácil. Não é fácil. Eu desafio você que gosta de direito penal militar aí a brincar com essa prova, a se divertir com essa prova. A pessoa sai querendo, você já faz a prova já querendo chorar, né? Não tô brincando, né? Também essa parte de querer chorar eu já tô exagerando. Você relaxa na prova, né? No início você fica um pouco tenso, depois você relaxa. Mas é isso mesmo, né? Se você está se submetendo a esse tipo de concurso, você tem que se preparar. Você tem que conhecer o seu examinador e você tem que se preparar para o grau dele, o grau que ele atingiu. Não é o contrário, não é o examinador que tem que se preparar para o grau da gente. É a gente que tem que se preparar para o grau deles. Aí, é isso aí, 2018, hashtag SpaceX, vamos com tudo.
Mas vamos estudando, né? Não adianta ir sem... E estudando certo. Tem isso também. Vamos dar uma olhada nas técnicas de estudo. Não adianta estudar e estudar errado. Estude, mas estude certo, estude com técnica. Estude de maneira produtiva. Certo? Pra gente não ficar ali enxugando gelo, né? Nadando e morrendo na praia. Tem que perceber, tem que ter estatística. Estatística de acertos. Certo? Vamos lá. Continuando. O tema: aplicação da Lei Penal Militar. Está estampado nos artigos 1º e 8º. Continuando, né? Abrir esse parênteses aí para fazer uma brincadeira aí com o pessoal que elabora a prova da SFSEX, mas com todo respeito, né? Eu admiro as pessoas que fazem a prova da SFSEX, que são pessoas muito inteligentes, né? Com certeza são pessoas criativas e inteligentes. Apesar de que é uma pessoa que gosta muito de Beatles e que usa sempre os mesmos nomes dos Beatles, mas as questões em si possuem um grande raciocínio jurídico, né? E isso daí eu tiro meu chapéu, certo? Pra galera da SFSEX, porque são questões realmente que não são fáceis. São questões pesadas, são pessoas inteligentes que fazem essa prova, né? E bem preparadas, certo? Pra quem está estudando pro STM, que vai cair Direito Penal Militar, pega a prova da SFSEX para estudar. É uma ótima maneira de você fechar a prova de Direito Penal Militar. Porque as questões, você conseguindo acertar as questões de Direito Penal Militar da SFSEX, você com certeza vai desenrolar com tranquilidade a prova da STM. É uma dica aí, né? Fica essa dica. Continuando. O tema aplicação da Lei Penal Militar está estampado nos artigos 1º e 8º do Código Penal Militar, sendo mera reprodução do artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, artigo 1º do Código Penal Militar. Versa sobre os princípios da reserva legal e da anterioridade da norma penal, consubstanciado na máxima nulo crime, nulla poena sine lege, que foi previsto nos seguintes termos: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Princípio da reserva legal. Por esse primado, originário da Carta Magna de 1215, do rei João Sem Terra, resta claro que somente a lei, em seu sentido estrito, lei complementar ou lei ordinária, pode estabelecer crime militar e combinar a respectiva sanção penal, pena e medida de segurança. Com isso, é inadmissível a criação de um crime militar ou de uma sanção penal por meio da analogia dos costumes, dos princípios do direito. Meus caros, caríssimos ouvintes, reparem que estamos diante de um direito fundamental de primeira geração, previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, que representa, portanto, uma limitação imposta ao poder estatal, de forma a proteger a pessoa contra o arbítrio do Estado, fundamento político do princípio da reserva legal. Gravem isso: crime e sanção penal são criados apenas por lei em sua acepção escrita, e não basta apenas a mera previsão legal. Vale dizer, a lei que prevê o crime deve estipular o mínimo de determinação da conduta criminosa, conforme determina o princípio do mandato, certeza ou da taxatividade, fundamento jurídico do princípio da reserva legal. Assim, se uma lei não estipular a mínima identificação da conduta delituosa, será taxada de inconstitucional por conter incriminação vaga e genérica. Detalhe importante: os tipos penais abertos, aqueles que dependem do complemento valorativo a ser dado pelo juiz, no caso concreto, não ferem o princípio do mandato, certeza ou da taxatividade, desde que traga o mínimo de determinação. Exemplos de tipos penais abertos: crimes omissivos impróprios, artigo 29, parágrafo 2º do CPM, e crimes
culposos. Artigo 33, inciso 2 do CPM. Agora, indagamos aos senhores. Lei delegada pode criar um crime militar ou sanção penal? Resposta. A resposta só pode ser negativa. Lei delegada jamais pode criar crime, eis o artigo 68, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal. Proíbe que esse instrumento normativo verse sobre direitos individuais. Ora, o princípio da reserva legal é matéria de direitos fundamentais, com previsão no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. E as medidas provisórias podem criar crime militar ou sanções penais? A resposta também é negativa. Medida provisória também não pode criar crime militar e nem sanção penal. Aliás, essa conclusão deriva exatamente do preconizado no artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, porquanto o texto constitucional estatui que medida provisória não pode versar sobre direito penal. E aprofundando, indo mais fundo, como já falamos, a Constituição Federal não admite que a medida provisória cuide do direito penal. Porém, a medida provisória pode tratar de normas permissivas, ou seja, normas não incriminadoras. Isso pode ser facilmente observado por meio da medida provisória número 417/2008, que modificou o Estatuto do Desarmamento para conceder novo prazo para regularização ou entrega de armas, criando a hipótese de abolatio criminis temporária. Já podemos então chegar a uma conclusão. O princípio da reserva legal somente tem incidência sobre as normas penais incriminadoras. Tal princípio não tem aplicação nas normas penais não incriminadoras, normas penais permissivas, exculpantes e interpretativas. Com isso, é perfeitamente possível a existência de causas supralegais de exclusão de ilicitude baseadas em costumes, analogia e princípios gerais do direito. Então não é preciso uma lei para criar essas causas de execução de antijuridicidade. Princípio da anterioridade também é uma garantia constitucional que inibe a aplicação da lei incriminadora a fatos praticados antes de sua vigência. Assim como o princípio da reserva legal, esse primado aplica-se não só à incriminação de condutas, mas também à culminação das sanções penais, penas e medidas de segurança. Ainda sobre o artigo 1º do Código Penal Militar, insta a destacar que o direito penal militar brasileiro prestigia o princípio da reserva legal e não admite, em hipótese alguma, a adoção dos bandos militares ou banhos militares. Pronto, aí aqui vem uma questão de prova que caiu na prova, certo? Para exemplificar isso que a gente acabou de estudar. Mas aí eu vou dar uma parada, certo? Eu vou dar uma parada aqui para descansar um pouco e no próximo bloco continuamos, certo? Por hoje é só. Fiquem na paz, energias positivas e mantenham-se fortalecidos pelo poder da oração,
fortalecidos pelo poder da natureza, fortalecidos pelo poder da união familiar, certo? Busquem forças em coisas boas. E nos vemos no próximo bloco, ainda sobre direito penal militar. Tá começando agora, vai ser mesmo de moído. Mas é isso aí.